Olá, você está conosco em mais uma edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, parceria entre o Movimento Voto Consciente e a ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e dos tribunais de contas espalhados por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas reforçam a democracia. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados e vão ao ar nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo, Movimento Voto Consciente. Além disso, em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roberto Lamari, hoje é um programa especial, Lamari. Nós vamos conversar, só nós dois aqui, Lamari. Só, e olha, e a gente tem. Bom, você tá bem, eu nem falei, Eu está tô tudo joia, tô certo. joia, tô Eu acho que o joia. Alfredo quer participar também. Tá aqui do meu Alfred, lado aqui. o dog. É, é o Doc. Mas assim, nós temos muitas novidades aí. Vamos ter um evento da Abel, né? Eu acho que quando esse programa for ao ar, talvez ele vá ao ar exatamente, né, quando a gente está fazendo o Nossa, fardamento do é, segundo encontro da não, Abel, vamos ser né? transparentes. A gente está gravando 26 Sim, de novembro, quarta-feira. O evento da exato. Abel é dia 3 de dezembro, correto? Quarta-feira. Exato. Me 13 e conta um 5. pouco, Lamar, me conta, conta para todos nós, né? Conta um pouco para todos nós aqui o que é esse evento. Porque tem um encontro anual da Abel que é um encontro longo, tal que foi em Natal esse ano, ali por maio, ali É. mais ou menos. Mas o que que é o encontro, este encontro agora? O que que é esse encontro? Então, Conta para nós. esse encontro, ele tradicionalmente nós fazemos com a Unali, né? Que é A Unali. a União Nacional dos Legisladores Estaduais, né? Então, ou seja, dos deputados estaduais, né? Os deputados estaduais têm a Unali como seu órgão aí, uma associação representativa, e eles fazem um belíssimo evento aí que reúne, e eles tiveram uma boa sacada. Eles pegam tudo que tem dentro, né, do poder legislativo, como tem o taquígrafo, cerimonialista, tem os procuradores, tem o pessoal de gestão, de administração, que são secretários, né? Então, eles reúnem, e tem a ABEL, que é uma associação das escolas, né? Tem o pessoal da TV, das TVs, câmaras, né? Então, cada um tem aí a seu órgão, a sua associação. Eles juntaram que dá mais de 23 associações dentro que representam o Poder Legislativo, e essas 23 associações ajudam nesse evento, fazendo eventos simultâneos. Então, como a Abel tem uma programação extensa, todo mundo vai fazer lá em meio-dia. Nós não conseguimos fazer em meio-dia o nosso evento, nós precisamos de um dia inteiro, Que e aí nós legal. vamos ter que fazer no dia 3 e 5 de dezembro, né? Vamos ter E que o fazer dia 4 fica para. o dia 4 vai ser exclusivo da Unali. E aí nós vamos participar. A gente sempre participa Que do evento da legal. Unali, né? Então tem a programação, e nós temos ali uma programação nossa, que vai ser bem interessante. Eu chamei esse evento como o evento dos resultados daquilo que a gente vem fazendo há 2 anos. Praticamente é uma apresentação de todos esses resultados. Eu acho Que é um que grande planejamento, né? é um planejamento. E assim, e de fato, 2 anos a gente consegue fazer algumas coisas, mas sabemos que é bem difícil você entregar as coisas prontas, né? Por exemplo, nós vamos falar do MEC daqui a pouquinho, mas assim, é uma coisa que começou, eu me lembro, eu assumi em julho, né, a eleição, em agosto eu estava protocolando o pedido ao MEC, né? Tem até esse ofício, né? Assim, em agosto eu fui lá. Ou seja, saiu agora, né, com essa portaria, e agora que nós vamos construir, e você é um dos coordenadores aí, quer dizer, o coordenador, né, desse projeto,
pela Bel, que é um. Real não foi muito. É, como assim? Real, quem tocou isso aí foi outra pessoa. Não, a gente tocou isso junto aí, e também tem o nosso amigo Alex, né? E É, o João. O João ali sim. tocou. Aliás, você sabe que eu conheço mais o João nesse processo, né? Porque quando eu disse para ele que eu protocolei coisa, ele falou: eu estou fazendo isso também agora. Então, aí na sequência que eu tinha feito, em agosto, pouco tempo depois, ele protocolou um pedido muito similar ao nosso. E aí Mas, foi que a gente começou a trabalhar junto. mas então, Lamar, isso é muito legal, assim, eu queria, assim, primeiro, muito, muito bacana saber aí do evento da Unália, né, acho que é um evento super importante, mas antes da gente entrar nessa questão da política nacional aí, desse acordo, né, dessa Vamos parceria falar. do MEC com a Abel, deixa eu só voltar um capítulo, cara, que eu fiquei curioso com uma coisa. Você que trabalha, eu já trabalhei, você trabalha, é a sua carreira, a sua vida Hum. dentro do Poder Legislativo. Como é que os taquígrafos se modernizaram, cara? Porque Não, vamos se moderno. combinar hoje, se eu puxo uma imagem, um som, se eu gravo um som de uma pessoa falando e coloco esse áudio num software, ele me devolve algo escrito. E aí, óbvio, eu não quero desprezar nem menosprezar a função do taquígrafo, mas o que no século XXI, o que na década de 20 do século XXI restou em termos de diferencial profissional para um taquígrafo? Você saberia me dizer assim? E, de novo, eu não estou querendo Caberia desprezar, eu estou mais ou querendo menos. Não, não, entender. não. Ele revisa. É exatamente isso. Hoje, algumas poucas câmaras, né? Ainda tem a figura do taquígrafo que faz lá Daquela maquininha rapidinho. ali. Não, e tem uns que escrevem, é muito interessante, né? Não sei se alguém já Que tem viu uns isso. símbolos, né, para Símbolos, é abreviar as tudo em palavras. símbolo. E eu me lembro que eu trabalhei em plenário do lado de um taquígrafo. E eu ficava mais curioso de ficar vendo ele fazendo aquele monte de símbolo. E eu falava, não, não é possível. Aí ele falava, não. Aí ele me falava tudo que estava escrito ali. Era um negócio incrível. Que Realmente legal, é cara, uma que profissão legal. fantástica. Agora, aconteceu isso mesmo. A Assembleia Legislativa tinha uma sala gigante de taquígrafos. Gigante. O que aconteceu foi isso. Você tinha ali, sei lá, eu acho que era mais de 20 taquígrafos na Assembleia, porque imagina, pegar comissões, né? Era uma loucura. Isso tudo, como você falou, agora só pega o áudio, joga ali no computador e o computador. A equipe está super reduzida hoje dos taquígrafos e eles fazem a revisão, além de fazer a captação desse som, jogar no computador e fazer uma revisão. É, parece que é um trabalho menor, lógico, é mais fácil do que acontecia antigamente. Mas é a tal da história do chat GPT, né? A gente É, usa, a gente usa, mas você confia, né? é, Não cegamente. Então você tem que revisar tudo, e tal. Então é um trabalho grande, até porque imagina na Assembleia Legislativa você tem sessões de 4 horas, 5 horas, 6 horas de sessão. É um volume muito grande de trabalho, mais todas as comissões, mais comissão parlamentar de inquérito, mais sessão solene. Quer dizer, é um trabalho. Eu falei 20 taquígrafos, mas acho que tinha uns 50. Né? Hoje que está um pouco menor, mas assim, e facilitou um pouco o trabalho deles, facilitou um pouco bastante, né? Porque pô, era bem o que legal. tinha É, quer que. dizer, ele tem instrumentos de trabalho agora Mas eu, mais assim, a elaborados, mais tecnológicos. associação deles, uma vez eu dei uma olhadinha e tal, eles discutem justamente isso, cada vez mais a modernização do trabalho deles. Interessante. Muito legal, muito legal, muito legal. Sensacional. Mas, Lamário, agora vamos voltar para o Ministério da Educação. Então, a gente sabe que assim, isso é importante ser localizado, né? A gente tem no Ministério da Educação uma figura muito querida de nós todos aqui, que é o professor Alexandre Santos Nascimento, que eu tive a honra de trabalhar com ele na Câmara Municipal de São Paulo, né? Eu presidi a Escola do Parlamento, ele é servidor de carreira da casa, e ele estava cedido, estava emprestado para um outro município e voltou para a Câmara Municipal. E quando voltou, pediu para voltar para a escola, e a escola, né? Aí eu vou dizer eu, mas não é o meu CPF, né? É a escola
acolheu essa volta, um profissional muito bacana, tal, que já tinha trabalhado em outras gestões. E o Alex desenvolveu um trabalho muito bacana. Eu terminei, né? Eu saí até um pouquinho antes de terminar o meu mandato de presidente da Escola do Legislativo e o Alex se transformou logo em seguida no presidente e lá ficou alguns meses, alguns poucos anos, enfim, até que foi para o MEC. Então a gente está falando de um cara que sabe muito bem o que é educação política, o que é educação para a cidadania. E com responsabilidade, porque trabalhou num legislativo. Né? Então é um cara que sabe o que é a pluralidade política, o que é a pluralidade ideológica. Ah, mas É um trabalha no servidor governo do do PT. legislativo. Isso é uma bobagem, cara. Que trabalha no governo do PT? Trabalha no governo Não, do Brasil, cara. O governo do ele, Brasil é ele, esse. e ele é um servidor concursado da Câmara Municipal de São Paulo. Pois é, ele sabe o que é a pluralidade política. Qualquer pessoa nesse país que trabalha em legislativo tem a obrigação de saber o que é pluralidade política. Né? Então, esse é o ponto. E aí, o Alex consegue, diante de uma série de pressões, sugestões, ideias, colaborações, uma série de elementos, né, ele consegue que, né, ele é um dos atores que convencem, que persuadem, que dialogam, que mostram para o ministro da Educação a importância de nós termos uma política nacional de educação para a cidadania e sustentabilidade, que carrega consigo também, né, o compromisso de se pensar ou de pensarmos numa educação política. Aonde está a Abel nessa história, Lamari? Que eu acho que é legal entender. Assim, a gente vai gerar um conteúdo, um material, a gente está olhando para aluno, para professor. O que a Abel pôde fazer? E eu acho que várias organizações podem fazer coisas, mas o que especificamente você, como presidente da Abel, nos diz que a Abel pôde fazer? Assim, primeiro eu sempre disse para o Alex que a contribuição da Bel seria nessa questão de manter uma pluralidade de visões aí diferentes, de pessoas diferentes, de regiões diferentes, manter uma equidade de gênero, raça, enfim, que a Abel tem no seu ecossistema essa característica, né? E a gente aprendeu durante esses 20 e tantos anos aí a, a ser conversar com todos os lados e espectros políticos. Eu acho que isso era Nem tem um. como, né? Não ser assim. Então, porque não tem como não ser dessa forma. Evidente, cada legislativo no Brasil, esses 550 escolas, são de diferentes correntes políticas e a Bel ela tem que manter uma neutralidade. E para o nosso curso, isso é muito importante, primeiro esse aspecto, né? Da neutralidade e ter esse aspecto dessa pluralidade. Então, o que a Abel pode fazer e a gente está pensando? Chamar essas escolas, né, essas pessoas, para que elas contribuam com esse projeto. E contribuam ali com textos, podem contribuir com aulas, gravando aula, e também vai ter um outro momento que é o também de disseminar isso quando estiver lá na plataforma do MEC. Isso vai estar na plataforma do MEC como uma aula ali, um conteúdo de 180 horas, o final vai ser isso, né? Vai dar ali 180 horas, e assim, o professor vai fazer esse curso, mas como é que porque não é obrigatório, né? A portaria do MEC que fala do Programa Nacional de Educação Cidadã para a cidadania e para a sustentabilidade, esse é o nome do programa, Uhum. os professores vão ter que ser engajados nesse processo. Né? Não é assim, olha, você vai fazer, você vai. Agora você dá aula disso, Agora imagina, você né? vai fazer. Não, não tem isso. Lógico, tem uma vantagem de talvez fazer o curso, porque isso ajuda em progressão de carreira, porque por isso as 180 horas, mas não é obrigatório. Então, a gente vai ter também isso, essas escolas trabalhando, conversando com as secretarias municipais, com as secretarias estaduais, para que a gente faça. Então, esse vai ter também o pós-curso, né, um trabalho da ABEL para que esse trabalho aconteça, para que esse curso realmente seja efetivo e chegue até a ponta que é o aluno. E me parece que o João, lá na Redneck, também
Esse é o intuito dele, depois trabalhar o pós-curso, né? É muito importante que a gente faça isso dessa forma plural e respeitando diferenças, o que esse curso tenha diferentes sotaques, né? Eu Não, acho eu que isso acho é muito que legal. diferentes sotaques, diferentes gêneros, diferentes É, questões étnico-raciais também, tal, eu acho que tudo isso sim, mas principalmente, né, Lamari, que a gente consiga chegar num mínimo denominador comum daquilo que é as ideologias no plural. Óbvio que excluindo as mega radicalidades, porque essas não dialogam com ninguém, o que que a gente pode fazer, né? Nem uhum, os ultra radicais de esquerda, nem os ultra radicais de direita conseguem conversar para além deles mesmos, e aí eles partem do pressuposto que tudo é ruim, que nada presta que não seja o próprio umbigo. Mas tirando estes elementos das absolutas extremidades, né, que a gente consiga chegar num mínimo denominador comum em termos daquilo que efetivamente estes professores precisam dominar para que transmitam para os seus estudantes. É por aí que dá para entender, não? sim, sim. Mas não tem dúvida, né? Que a gente vai ter que ter. Esse acho que é o grande desafio, né, Humberto? É de ter professores que consigam conversar com esse material, né? E o material aí proposto, na verdade, ele também não é um material. Isso eu acho que a gente tem que falar também. Não é, a ideia não é fazer um material acadêmico, né? De jeito nenhum. Não, são leituras rápidas para sintonizar o professor, o docente, dando alternativas para ele para encontrar outras tantas fontes, E outros com tantos aulas, e recursos. com aulas curtas, né, objetivas, muito pontuais ali do tema que está se propondo, né, Uhum. que a gente tem aí já uma matriz aí do curso, né, Humberto, que já Ah, foi proposto. Eu acho vai que rolar um spoilerzinho, né? eu acho que pode dar o spoiler, porque isso já foi falado, né, conversei na semana passada, né? Nós estamos gravando hoje aqui, dia 26/11. Na semana passada eu tive com o Alex, mostrei, ele referendou, gostou, achou bacana e vamos tocar. Então, essa é a ideia. Legal, É lógico legal. que isso, Humberto, também envolve, tem toda essa questão pedagógica, mas a gente esbarra também em questões. Ah, como vai ser esse curso? Vamos fazer no formato de apresentador, ou vamos fazer o professor falando direto, vamos fazer uma coisa interativa para não ficar cansativo. Tem a produção disso, tem o cenário disso, tem o pós, né? Que você tem que fazer edição disso daí, levar e transformar um curso bacana. Só para exemplificar, nesse encontro da Abel, nós vamos lançar um curso do Cefor, que você também deu uma aula, eu também dei uma aula lá. É um curso de gestor de escola do legislativo. É um curso importantíssimo, uma coisa que a gente Tá sonhou na pronto esse Bel. curso? Poxa, está pronto e vamos lançar lá em Bento Gonçalves. E eu Se- já vi Sensacional. O curso de gestor de escola do escola do Legislativo legislativo. do Centro de E Formação da Câmara dos Deputados está pronto. está pronto, junto com a Bel. A gente era um sonho que a Bel tinha, sempre falando: não, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer isso. Né? Todo mundo falava: precisamos ter um curso que ajude quem tem a escola a manter a sua escola viva. E quem não tem escola quer criar para ter uma noção do que é. Você Eu acho deu que aula esse no curso, Lamari? dei aula no curso, Deu. dei aula, dei Dei aula. também. Dei Você deu também. aula também? Não, muita Dei. gente boa deu aula no curso. O Flória, Olha, o que Flória tá elogio lá. lá. O Flória tá lá, rapaz. Florian E a deu aula. aula dele tá muito legal. Eu tive, eu acho que foi o único. Ah, não, eu e o Márcio do Cefor, nós assistimos todas as aulas, né? Quantas Então eu aulas são? vi. Você tem de cabeça, O assim? total de aulas, eu vou dar uma olhada aqui para a gente já dar essa informação. Mas assim, o curso está muito legal. É um curso de Mas 30 horas, serve né? 30 horas, 30. Serve É, só para manter uma escola ou serve também para aquele legislativo, por exemplo, que está falando, puxa vida, eu preciso ter uma escola, eu deveria organizar uma escola. O curso também inspira a criação de novas escolas, não? sim, sim. Porque ele ensina, inclusive, a como montar uma escola. Qual é o Olha passo a só. passo para montar uma escola. Então, é,
A gente está Assim, em tá muito. 10%, no equivalente a 10% das cidades brasileiras, com um curso desse, pode ser que a gente dê um salto quantitativo e qualitativo Sim. expressivo, né? Você quer ver? Ó, eu vou aqui te falar: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, Mano 13, do céu. 14, 15, 16, 17, 7, 17, 18, 18, 19, 19, 20, pim. 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 aulas, mas assim, sendo que algumas dessas aí são 32 cases aulas. de boas práticas. Então, Que nós legal. temos aí, e esses são bem curtinhos, então, por isso que dá, tem coisa de 3 minutos, mas é muito legal, porque você vê o que cada escola está fazendo e você vê um geral inclusive de estrutura de escola. Então, a gente tem uma parte do curso que é assim: conheça uma escola, o que, que ela está fazendo. Então, é muito rapidinho e vídeo de escolas pequenininhas e escolas grandes, para a pessoa ter uma noção. Então, assim, o curso está, além do que ele está legal, tem uma outra coisa que ficou muito bom, que o pessoal do Cefor é fantástico. O curso tá bonito, sabe? A organização dele. Você vai entrar, ele está muito clean, é muito coisa. E aí, assim, ele está dividido em 3 módulos, então você faz um módulo, pode receber o certificado, outro módulo, outro certificado, outro módulo, certificado. E aí, se você fizer, evidentemente, os 3 módulos, você vai ganhar um selo, não é nem um selo de gestor. Então, assim, muito legal, Que muito fofo, que bacana. legal, É cara. bem bonitinho, eles fizeram esse selo que a pessoa recebe, pode colocar na rede Que bela social, assim, parceria. Que bem, ficou bela assim. parceria. Não, e o pessoal do Sephora tem que fazer aqui uma reverência ao Márcio e à equipe dele, dos meninos que gravam, o pessoal que faz edição, é de uma competência muito grande. Bom, eles fazem isso há muitos anos e fazem muito bem, né? E foi por isso que eu bati lá na porta deles também, logo no início do mandato. Quero fazer isso. E aí foi, você vê, né? Passa-se 2 anos e meio e agora é que a gente está lançando o curso. Mas o tempo é assim, as coisas demoram. Mas assim, bacana. Então eu estava contando tudo isso para dizer que é difícil, não é só gravar aula, né? Não é só ter textos, mas é todo um operacional aí para a gente conseguir fazer. E o curso do MEC muito provavelmente vai dar um pouco mais de trabalho. O curso do MEC, Lamari, está dividido em 7 módulos. O módulo Quer um, ver? Esse é 3, e já é o, mó- 7. o módulo 1 é cidadania e democracia, né? Conceitos básicos. Eu não vou entrar no spoiler das aulas, porque aí as pessoas precisam ver, né? Sim. O módulo 2 é política e conceitos fundamentais. Que aí é sistema eleitoral, sistema partidário, que negócio. O módulo 3 é cidadania e democracia no Brasil. Então, a gente vai falar um pouco de como que a gente conseguiu construir essa noção de democracia e cidadania que a gente tem. Depois, no módulo 4 a gente tem direitos e políticas públicas na realidade brasileira. A gente vai falar um pouco de, né, direitos e todas essas conquistas constitucionais e tal, como é que eu converto isso em políticas públicas a partir da ideia de direitos e coisas desse tipo. Depois a gente tem participação, causas, diversidade e atuação política. E aí vem um módulo 6 muito legal, que eu acho que é muito importante para o curso, justamente porque ele reafirma o compromisso da ABEL com essa parceria, que é o módulo Poder Legislativo e Democracia no Brasil, que eu acho que é super importante, Exato. mas também reafirma a ideia, Lamari, de que o Poder Legislativo é o poder mais que simboliza melhor a diversidade e todo o compromisso da democracia com a realidade. Né? Porque, por exemplo, o executivo, cara, a eleição é majoritária e é sim, no nosso caso, presidencialista. Né? O sujeito ganha, cara, entre aspas, né? O vencedor leva tudo, como diz a ciência política. Eu preciso ter o conselho, né, cara? Eu preciso ter o contraponto, eu preciso ter o balanço, né?
E aí eu vou para o legislativo. E o legislativo é onde estão os partidos, onde estão as ideias, onde estão as ideologias. Então, esse módulo do legislativo acho que vai ser muito legal. E, por fim, um módulo de sustentabilidade e cidadania. Vamos falar de sustentabilidade e tal. Acho que tem aí uma agenda legal. É... Lamari, bonito isso, cara. Acho que é uma das coisas mais bonitas que a Abel. Esse curso que você relatou agora com o Cefora, ele é muito bonito para a lógica do movimento de escolas do Legislativo. Sim, né? Mas eu acho que esse outro curso aqui, em parceria com o Ele tem Ministério da uma dimensão Educação, maior, né? Uma dimensão tem uma maior. dimensão bonita do ponto de vista de uma reafirmação do movimento de escolas do Legislativo com o fortalecimento da democracia. Até porque um dos públicos mais importantes das escolas do Legislativo no Brasil inteiro são os professores, cara. Mas eu vou te Não é dizer isso? que Porque os professores é que levam os alunos para o Legislativo, que participam do Parlamento Jovem como professores, que vão para as formações. Você sabe quantos professores procuram escolas do Legislativo para fazer curso para poder entender de política para falar para os seus alunos de maneira responsável, né? eu vou acabar dando o outro spoiler aqui, porque eu sempre Mas eu vou te digo que. contar que você tem 2 minutos para dar o spoiler. Então, vai ser rápido. Eu sempre digo que escolas, ela tem na minha opinião, essa é a minha opinião, é lógico que tem pessoas Sim. que divergem dela. O Rildo, por exemplo. Mas Ah, assim, uma ótima pessoa. Por sinal, precisamos trazê-lo ela aqui, hein? precisamos trazer o Rildo aqui. Mas eu acho que eu duvido, ele não gosta. Escola, ela tem a educação para a cidadania, a capacitação do servidor e ela discute políticas públicas. Esse curso do MEC, ele vai fazer a educação para a cidadania. O gestor, com o CEFOR, ele vai fazer a capacitação do servidor. E o que estaria faltando é algo para a discussão de políticas públicas para incentivar, ou seja, aproximar do parlamentar. Mas eu resolvi esse negócio conversando com o Sebrae e nós vamos lançar um prêmio nacional para incentivar a questão de políticas públicas dentro do Poder Legislativo via uma parceria com o Sebrae. Então, o ano que vem, nós vamos matar esse tripé. Então, ou seja, a Abel terá 3 grandes ações, 3 grandes projetos. projetos grandes, de nível nacional e que vão abarcar essas 3 situações que eu acredito que é um tripé para. Se você tem uma boa escola, ela ataca esses três pontos. Consegui num Sensacional. minuto? Não consegui. Sensacional. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu emocionar todos que estão nos ouvindo também. Amari, só vou dizer uma coisa antes da gente terminar. É fundamental que a gente reserve, como a gente já fez nos anos anteriores, mas talvez não com essa percepção desse rigor, programas espaçados a cada X tempo para fazer Sim, esse sim. balanço da Abel aqui. É importantíssimo isso, até para as escolas. Porque o Eu acho público até que que é mais nos prestação ouve de são as contas escolas. aí. É Prestação de isso, contas. é isso. É um balanço do ano aqui, cara. Muito legal, muito legal. Então, é muito, muito, muito importante a gente ter essa E, conversa. E aí eu vou Se te esse dizer. programa for depois do evento, eu só digo que o evento foi fantástico. Nós, nós anunciamos muitas coisas, muitas novidades. Agenda 2030 da Madu Macedo, Sensacional. a coleção em miúdos agora com a pessoa com deficiência, vai Que ter em legal. miúdos, que era um sonho da Madu, conseguimos também realizar isso. Então, bem Que legal. bacana. Vai ter muita coisa legal nesse evento. Eu fiquei muito feliz de ver toda essa coisa que você trouxe aqui. Eu fiquei chateado de não ter ido ao evento ou de não ir ao evento. Esse ano, essa data não Pois é, dava. Assim, essa não data era dá. impossível, mas estaremos juntos nos próximos. E aí eu vou te dizer um negócio. Com o apoio da Abel do Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, Você nem deu colocamos um ponto abraço. final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e de contas espalhados pelo Brasil. Beijo, Lamari. Até semana que vem, querido. Muito Beijo, bom. tchau, me liga. Sensacional.